Não, aqui, ele vai colher. Isso me remeteu a uma situação. Ontem eu estava na rádio, aí uma pessoa mandou uma mensagem pedindo oração porque estava brigando demais no casamento, etc e tal. Aí eu resolvi entrar no perfil da pessoa para ver, tentar analisar que tipo de pessoa que era para eu saber o que falar. A pessoa postava mensagens do tipo, além dessa que ela postou para nós. Olha, eu assisto a novela só por sua causa. Você na novela tal estava maravilhoso. Não sei o quê. Eu falei, gente, como é que uma pessoa dessa não quer sofrer no casamento? Né? Não quer ter um casamento abençoado? Se a pessoa só se alimenta disso, quer dizer, a sensibilidade dela vai ser cauterizada mesmo. Com certeza. Porque ela está com a cabeça em outro lugar, não está com a cabeça no ambiente onde ela deveria estar. Eu sempre cito um termo para a pessoa falar assim, você está igual lodo. Que o lodo, a água bate e escorrega. Eu falo, você tá igual lodo, tá batendo e escorregando. Não absorve, né? Não absorve, entendeu? A pessoa é tão insensível que não absorve mais. Então eu falo com a pessoa, você tá igual lodo, tá batendo, tá escorregando. Então vamos dar um jeito de raspar isso aí primeiro. Tem aqueles que absorvem tudo, né? Tem que raspar. Não pode ser o extremo. Tem aqueles que absorvem igual esponja, absorve tudo. Não, esponja também não pode ser não. Aí tem que... Então tem que raspar mesmo. Tem que raspar para poder absorver. Para arrancar. É a mesma coisa que a gente sempre fala isso lá na clínica, assim, como que você vai colocar um remédio, nessa expressão de raspou, né, ralou a mão, criou aquela crosta, aquela famosa casquinha, como é que você quer colocar remédio em cima da casca? Não tem como, né, para curar. Então você tem que raspar, tirar e aí coloca o remédio. Eu lembro na minha fase, eu acho que não é na fase de vocês, do Guerra também era, o antigo... Mentiolate que se colocava. Ardia. Mentiolate. Mentiolate. Não, sem um N. Metiolate. Metiolate. É isso que eu falei, não? Falou mentiolate. Então não é de mentira, não. Não, na minha época é metiolate. Na sua era mentiolate, evoluiu. É porque o português antigamente era diferente. E aí colocava aquilo, ardia demais, né? Hoje não arde, né? Então, assim, precisa arder para curar. Tem que arder para ser. A Bíblia fala que Deus ele faz a ferida e Ele cura a ferida, né? A gente é cheio de mazela, né? Mas Deus precisa tratar com a gente e a gente precisa passar por esse sofrimento. Agora, o insensível que quer... Às vezes a pessoa que está nos assistindo fala assim, tudo bem, é verdade, eu me identifiquei aqui com algumas coisas que vocês falaram, tá? Mas eu não quero ser assim, né? Eu quero ter minha vida transformada. Qual o primeiro passo que a pessoa tem que ter? Reconhecer. A primeira coisa, reconhecer que ele é insensível. Segundo, descobrir a raiz. Né? Aonde que começou isso? Entendeu? Estou trabalhando com a pessoa, falei, cara, nós vamos descobrir, né, aonde que está esse problema e vamos detectar isso. Porque muitas vezes a pessoa procura... Eu estava trabalhando com a pessoa em depressão e falou assim, eu sempre fui crítica de pessoas que estavam em depressão. Eu falava que era frescura, né? Que isso não existia, que sair disso é fácil. E agora a pessoa estava em depressão e estava arrependida de ter falado isso com as pessoas. Mas procurou. Então, muitas vezes, é melhor a pessoa detectar isso, tratar, procurar a raiz, do que chegar num ponto de passar por aquela mesma situação. Quer dizer, a pessoa menosprezou o problema do outro e acabou caindo na mesma situação. Aí reconheceu que realmente existe, né, a situação. E muitas vezes dentro da família, a pessoa está passando por uma situação dessa, o que acontece? Ela é criticada. Você é fraco, você é isso. Então vem aquelas críticas. E essas críticas podem destruir. Uma coisa que o insensível faz, ele machuca o outro. Tá? Muitas pessoas estão feridas por pessoas insensíveis. Então você procura detectar isso, procura tratar, tá? E de preferência pedir perdão para as pessoas que você feriu. Né? Muitas vezes chegar perto da pessoa e pedir perdão. Olha, eu fiz isso com você, eu não acreditei em você, né? Eu julguei você para baixo, então você me perdoa e tudo, então dobra o joelho e conserta com Deus. Né? Aí eu creio assim. Então, para você tratar disso, reconhecer, tá? Primeiro tirar o lodo, né? Raspar o lodo e tratar do local. Eu fiquei pensando, tem pessoas que às vezes são insensíveis com os próximos e super sensíveis com os de fora. Você já viu uma situação? E aí?
como lidar? Porque tem gente que é uma gracinha fora de casa, né? Mas com quem está perto, só ele sabe o que é comer 1 quilo de sal com aquele ser humano. E a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, né? A questão, se eu não consigo amar os de casa, ou seja, os de dentro, né? Que essa é a minha primeira família, né? E então eu sou incrédulo. Eu me torno incrédulo, que a palavra de Deus diz. Com certeza. Então, eu não consigo perceber assim, como que as pessoas podem viver de uma forma, dessa forma. Certo. Né? Não tendo esse amor com os de dentro, e começando os de dentro são os primeiros, são os de casa, da família mesmo, e da família da fé também. Então, isso demonstra assim, esse espírito de insensibilidade muito grande. Né? Então, eu vejo que esse texto está advertindo que nos finais dos tempos as pessoas seriam assim. E nós já temos enfrentado situações de pessoas assim. Por exemplo, a perspectiva sobre o sexo, por exemplo. Qual é a perspectiva do sexo hoje? É só prazer. Verdade. E esse foi um privilégio que Deus deu para o homem e a mulher, eles se relacionarem sexualmente, tendo o sexo seguro, que chama-se casamento, dentro do casamento, dentro do Esse lar. é o sexo seguro, né, pastor? Esse é o sexo seguro, né? Porque permeado de amor, de afetividade, né? Falamos sobre isso aqui já, afetividade, sexualidade. Então, como que isso é importante? Agora, dentro da perspectiva do mundo, tá chamando isso de quê? Sexo que casual, né? Sexo casual, ou seja... Sem compromisso. Sem compromisso. Então é uma situação assim que a gente precisa buscar mesmo do Senhor, a graça dele, o seu favor, para que possa verdadeiramente tirar essa venda dos nossos olhos espirituais e o nosso coração ele ser arrancado, esse coração de pedra, e ser colocado um coração de carne, né? Um coração que pulsa conforme a batida do coração de Deus, porque senão a gente perdeu a perspectiva da fé. Né? E o líder insensível, tem até aquela história da mulher do pastor, né? Pegou a cama, levou para dentro da igreja. É verdade. Ela falou, quero estar no púlpito aí, ó, que aqui que tá lá em casa. Aquela... Aquele não serve, não. Ele era ótimo na frente dos outros, A gente ri, mas é de chorar. É de chorar. Ela falou, quero isso aí. Então, muitas vezes os líderes, acontece pessoas reclamarem que eles chegam em casa, eles são insensíveis dentro de casa, são brutos, não é? E chegam na igreja ou dentro dos grupos, dentro das lideranças simpático, são né? simpáticos, são, né, aquela pessoa bacana. Aí você fala assim, poxa, mas fulano não é assim, ou vai reclamar na família, fala, mas ele é bonzinho, ele é uma pessoa bacana, mas dentro de casa ele é insensível às coisas da família, não trata os filhos bem, não trata a esposa, não trata com amor, não é? A pessoa tem que amar, tem que ser uma pessoa alegre dentro de casa. Talvez ele é bruto dentro de casa, lá fora ele é alegre, é cordial com as pessoas, não é? Cavaleiro até, mas dentro de casa, cavaleiro fora e um cavalo dentro de casa, né? É verdade. Que aí muda o... Só muda o cavaleiro e cavaleiro. Só muda a posição em que ele está. Né? Lá fora ele está em cima, né? Como um cavaleiro. Mas embaixo, em casa está por baixo como um cavalo, um animal. Muitas vezes troca isso. É lamentável isso, cara, mas isso existe. machuca muitas pessoas que vêm reclamar, né? Procura os gabinetes pastorais e fala, estou passando por isso. Ah, mas fulano na igreja, né? A gente olha para ele assim, né? E vê aquela pessoa, aquele brilho na pessoa. Nem parece, tudo, né? Mas chega dentro de casa, o brilho dele apaga, né? Ele ofusca, né? Então tem que ser trabalhado isso aí, buscar para ver qual o problema da pessoa, onde veio essa raiz. A pessoa ela pode ser assim insensível em algumas áreas na vida dela e sensível em outras, ou normalmente quando a pessoa é insensível, ela acaba sendo insensível num todo? Ela é sensível numa área específica. Ela é insensível em várias áreas, mas uma área ela é específica, ela é sensível. Tem sensibilidade numa área? Tem. É com ela mesma. Ah, Atraso. que triste. No que diz respeito a ela... Ela é sensível. Então, normalmente o insensível acaba sendo com insensível ela, em tudo, sim. né? Com certeza. Consigo mesmo, tranquilo, tá sensível. Agora com os outros, não é. Mas é Não complicado, tem paciência. Por exemplo, o amor próprio ele é muito maior do que o amor para com os outros. Né?
Então, assim, para eles são as coisas melhores, gasta mais, o melhor almoço. Agora, quando tá com a família, não, tem que economizar. Vamos no negócio ali mais baratinho. Eu e tal. fico pensando que algumas coisas a gente tem que se esforçar muito no dia a dia, ver se vocês me entendem. A gente vê tantas coisas, por exemplo, nos noticiários. A gente está sempre trazendo notícias, né? Agora um período de muita chuva, né? Tem muitos desabamentos, enfim. E se você não vigiar, você acaba ficando insensível àquilo. Claro. Tipo, todo dia está acontecendo, então aí aquilo começa às vezes a ser algo natural, algo que não deveria. Eu acho que a gente podia falar isso. É o comum, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, porque às vezes você vê um mendigo na rua, uma pessoa necessitada. Em outros momentos, às vezes você vai fazer, eu já ajudei tanto, eu já dei tantas coisas, mas hoje você passa e você está insensível. Eu lembro de um amigo nosso contando que ele estava indo ao culto, né, naquela correria do dia a dia. Quando ele chegou perto, um mendigo virou e levantou. Ele virou e falou assim, não tem dinheiro para te dar, né? Ele falou assim, não, eu só queria uma oração. E ele estava indo pro culto. Nossa, é difícil. E aí ele compartilhou com a gente, assim, chorando mesmo, como que a gente se torna insensível. Às vezes, de tanto você ver aquilo não te dói mais e você não... E a mídia contribui muito, né? Hoje, por exemplo, casos de violência que a gente vê na mídia, né? De abuso, e a gente acaba ficando meio que cauterizado mesmo, porque alguém disse um dia, assim, que uma mentira sendo dita muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? Então, quer dizer, a mídia ou a sociedade tenta dizer que certas situações são normais e a gente acaba acreditando que é normal e não faz nada para mudar aquilo, né? Mas a gente vai ser cobrado por Deus por aquilo que nós não só fazemos, mas deixamos de fazer. Porque em Tiago 4,17 fala isso. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Com certeza. Então tem gente que pensa assim, não, eu não pequei, não errei, não matei, então eu não tenho o que ser cobrado. Mas vai ser cobrado por aquilo que deixou de fazer também de bom, né, que poderia ter feito. Uma vez numa igreja, estava eu e um pastor e nós pegamos um membro da igreja e colocamos ele vestido de mendigo. E ele ficou do lado da porta da igreja, assim. E nós ficamos observando, né? Então, um bocado de gente passou direto dele, mas a metade da igreja. Aí depois, ele foi e subiu no púlpito, né? Aí ele mostrou quem ela era, que era um membro da igreja. Então assim, um monte de gente ficou com vergonha daquilo. De ter tinha gente que nem olhava, olhava para o lado para não olhar para ele. Né? E ele pedindo, lá sentado pedindo. E as pessoas todas, né, colocou bem, assim, roupa bem mau cheiro e tudo. Então ninguém... Eu conheço um desses também, só que esse era o próprio pregador. E eles estavam aguardando o pregador chegar. E aí quando o pregador atravessou e era o mendigo, o povo assustado, aí imagina a pregação, né? Não precisa nem pregar mais, né? Posso só orar pedindo perdão. Ficaram envergonhadas desse membro da igreja lá que nós colocamos lá. Então, muitas vezes, as pessoas menosprezam, né? Essa insensibilidade, ele traz o menosprezo, a pessoa vai menosprezar a outra. E nós temos que olhar hoje que nós temos que ser sensíveis. A gente que trabalha na área de cura interior, nós temos que ser sensíveis, porque as pessoas chegam... Outra coisa, o insensível, o que ele faz? Ele menospreza o problema do outro. Ele fala assim, mas isso aí é fácil de sair fora, isso você consegue, você dá um jeito nisso. Então, muitas vezes, a gente tem que valorizar também o problema do outro, que para ele é difícil. Talvez para mim, né, eu talvez já passei por aquilo, tive facilidade de superar, mas outras pessoas não têm. E a gente tem que enxergar isso. Tá? E a pessoa te procura, vai se abrir e tal, você é insensível, você torna a ferida daquela pessoa bem maior. Então, tenha uma sensibilidade com as pessoas. Para ouvir. Né? Muitas vezes nós não paramos para ouvir. A gente já quer dar opinião e não ouve a opinião dos outros. É uma área que isso é muito recorrente, a gente precisa realmente fazer alguma coisa, a questão da dependência química, né? Sim. Você anda nas ruas aí e a gente vê as pessoas ali morrendo, zumbis ali andando pelas ruas, por causa do efeito da droga, né? Já vive uma vida já de muito tempo ali naquele lugar. E a gente fala, não, a pessoa está aí, ela quer ficar e não quer sair, etc e tal. E às vezes a pessoa quer, mas não dá conta de sair. E a gente não para perguntar para Deus o que eu posso fazer, né? É muito triste a gente poder ser confrontado com essa realidade, mas ela existe e a gente precisa realmente
buscar mudar de vida.